Olá, pessoas! Meu nome é Guilherme Rodrigues, estamos iniciando mais um Prosa de TI, na segunda temporada, com o apoio da Security Insight, uma empresa consultora de segurança da informação, e também do maior evento de segurança da informação de Belo Horizonte, o BHAC, que acontecerá dia 30 de novembro e 1º de dezembro. Hoje estou com uma convidada que, pela primeira vez, é uma pessoa que eu não atuei diretamente no mercado. Ela foi indicação de uma pessoa que já esteve aqui na temporada passada, né, a Samantha Nunes. Enfim, vamos ter uma prosa aqui sobre TI, segurança da informação e também normas ISO. Estou aqui com a Ingrid Ramos, que atua como auditora líder da ISO 27001 e também como analista de segurança da informação. Então vamos falar desses temas e certificação e governança e etc. Seja muito bem-vinda. Obrigado por ter vindo. Obrigada pelo convite. Antes da gente chegar nessa etapa que é a sua atuação atual, a interação que você teve com a Samantha, né, que apresentou a gente, não sei Sim. como é que foi se você trabalhou em algum momento com ela, né? Mas antes de chegar neste momento, como é que a TI chegou na sua vida? Como que foi sua trajetória profissional e acadêmica? Fala um pouco pra gente. É bem interessante porque, assim, eu não interessava nada por TI, Tá. né? Então, quando eu ingressei, foi um susto, assim, pra mim. Tudo começou com a indicação de um grande amigo meu, né? Ele falou, olha, acho que te indico estudar nessa área, porque é uma nova área que vai te proporcionar melhores empregos no futuro e acho que vai ser legal para você. Aí compartilhei isso com minha mãe, né? E ela super apoiou. Não sei o que é não, mas vai lá. Conselho de mãe a gente escuta, né? Perfeito. E aí apoiou, eu falei, beleza, vamos, né? O tempo foi passando, eu era bem nova na época e estava no ensino médio ainda. E isso foi passando, né? Eu fiquei trabalhando isso dentro de mim. Falei, cara, tem que prestar atenção nos conselhos, né? E ficou muito latente isso para mim. E aí, me formei e vou fazer um curso na área de tecnologia. Realmente não era o que eu queria, né? Fui fazer sistemas de informação. Tá. Aí daí, né, fiz lá a matrícula, foi uma confusão danada para fazer a matrícula, mas deu tudo certo. Então, eu ingressei no curso de segurança da informação. Tá. Me identifiquei super com algumas disciplinas, outras nem tanto, né? Sim, inclusive, para quem está acompanhando a gente, Sistema de Informação é um curso mais diversificado, né? A gente vê um pouco das diversas áreas e depois decide onde se especializa. Destino, né? Exatamente, né? A vantagem que eu vejo nesse curso é exatamente isso, né? Ele é um leque de possibilidades. Então, você vê um pouquinho de cada coisa e você consegue se direcionar para uma disciplina específica, assim, né? E aí, eu comecei, fui dando sequência e tudo mais, e eu precisei pausar meu curso, né? Por diversas questões, inclusive profissionais. Surgiu a possibilidade de administrar uma outra empresa, e eu falei, vou precisar pausar, porque eu não conseguia conciliar todas essas duas frentes, estava muito puxado para mim. Tranquei, né? Fui dar sequência profissional, tudo mais. As coisas foram fluindo, evoluindo. Era uma empresa de tecnologia também. Legal. E aí fiquei lá na empresa, eram uns 3 anos, atuando na parte de administração, de gerenciar mesmo, né? E aí, eu senti que era o momento de pausar de novo. Tá. Eu preciso voltar a estudar, né? Porque eu não tinha concluído meu curso. E aí eu falei, cara, preciso estudar, não tem como eu avançar, né, sem os meus estudos. Voltei a estudar, né? E aí, inclusive, outra coincidência, né, que a gente falou disso no início, um dos meus professores foi o Maurício Veloso. Ele esteve aqui com você já. Olha só. Um abraço, Maurício. Maurício Veloso Schwartzman. Não sei se ele vai lembrar. Ele formou comigo. A gente era da mesma sala na graduação. Legal. Olha ele isso. me deu aula de gestão de TI. Ah, isso. É o rolê dele. E aí eu vi, né, a prosa com ele, falei, cara, que coincidência, que legal, né? Aí fui, estudei, me formei, né, fui me qualificando. Só que eu migrei, agora falando de atuação, eu comecei na área de infraestrutura. Tá. E aí comecei a me desenvolver nessa área, né? Fui acompanhando o mercado, tudo mais. Passaram-se o tempo e aí o que aconteceu? Eu vi uma necessidade de migrar para cloud computing, que era algo que estava em ascensão, né? E faria mais sentido do que eu estar onde eu estava. E aí me especializei em computação em nuvem. Aí fui fazer uma pós nessa especialização. E aí surgiram oportunidades, né, dentro dessa área de atuação. Fui subindo, né, de degrau em degrau.
E aí, chegando nisso, eu falei, cara, é isso mesmo que eu quero, né? Tá. E aí a gente, às vezes, precisa se arriscar um pouco mais, né? Dar um passo um pouquinho maior para entender, se arriscar de fato, Uhum. aceitar alguns desafios. E eu tenho comigo algo muito legal, que eu tenho um amigo, e hoje eu atuo com ele também, um gestor, que ele sempre me falava, olha, você precisa se soltar mais, falar mais, mostrar mais. E eu vim trazendo isso para mim. E eu falava, será que é isso mesmo que eu quero? Né? Acho que eu preciso me desafiar mais em outras frentes. E aí fui migrando, né, para computação em nuvem, me especializei, e aí surgiu um novo desafio. Eu adoro desafios, eu sou movida a desafios. E eu gosto muito disso, sabe? E aí foi então que eu ingressei na área de segurança da informação. Tá. Então, dentro de uma outra organização, eu atuava nessa frente, né, dessas disciplinas de infraestrutura, tanto em cloud, né? E aí, o que aconteceu? Um ex-líder meu, ele migrou de carreira também, foi para uma outra empresa e me fez um convite, né, de um tempo depois, falou, olha, estou com um convite para te fazer aqui para atuar em segurança da informação. Eu tomei um susto, porque eu nunca tinha atuado, né? E voltando um pouquinho, olha que interessante, né? Quando eu estava na graduação, eu tinha uma disciplina de segurança da informação, né? E quando eu ouvi falar sobre, assim, meus olhinhos brilhavam, sabe? Eu achava muito interessante. Falei, cara, isso é muito legal, mas não sei se eu me adaptaria, não. Mas eu gostei do que eu ouvi, né? Posteriormente, novamente, segurança da informação. Eu falei, eles contavam os cases, nossos professores, né? Falei, cara, que coisa mais interessante, assim, será que eu consigo um dia? Seria interessante para mim, mas nem passava na minha cabeça, né? E aí surgiu esse convite lá na frente para eu atuar, né, como segurança da informação. Foi um desafio para mim e eu aceitei. Falei, vou topar, né? E fui embora. Aí migrei de organização e comecei a atuar nesse ramo de segurança da informação. Nessa época, era qual posição? O convite foi para atuar como analista? Como analista mesmo. Tá. Aí eu migraria, né, de posição entre áreas, eu sairia da infraestrutura de cloud e iria para a área de segurança da informação. Legal. Né? E aí foi um desafio, porque a empresa estava se preparando para uma certificação da ISO, né? Uhum. E eu assim, oi? Que é o ISO? Quem? Onde? Como assim? Né? Vou aceitar. Tinha consultoria para apoiar, a liderança que também dava todo o suporte, e fui me desenvolvendo. E aí eu precisava ir além. E aí eu fiz uma especialização em segurança da informação. Legal. E essa foi em qual instituição? Eu fiz na PUC. Tá. E aí eu me especializei, né, em segurança da informação. E comecei a me desenvolver. Era uma concorrente na época, porque na época eu estava provavelmente coordenando a pós da UNA. Legal. Mesmo ramo? Era de segurança da informação, só que era uma abordagem mais técnica, hard skill, né? Sim. E a da PUC tinha essa abordagem mais, que abrangia mais gestão. Parte Legal. de ISO, etc. Isso, exatamente. Legal. Aí fui me desafiar novamente, né? E aí foram surgindo oportunidades. E aí comecei, aí tive, né, acompanhando lá a implementação dos controles e diretrizes de toda a norma, né, a composição da norma, e fui me desafiando. E aí fiquei na organização por um tempo e surgiram novas oportunidades no mercado. Legal. Mais desafios, né? E aí eu aceitei outro desafio, né? Mas para atuar em segurança da informação. E migrei de empresa, né, com novos desafios, de começar, não do zero, porque já estava caminho andado, vamos dizer assim. A gente precisava entender ali alguns cenários para entender como que a gente poderia certificar um produto da empresa, que é a atual empresa que eu estou hoje, que é a Blip. Tá. Né? Inclusive a Samantha, né? Samantha, obrigada, viu? Vou te mandar uma mensagem agradecendo, eu estava esperando só para ver se não era pegadinha. E aí, Samantha já atuou lá também, ela contou um pouco, né, da experiência da segurança da informação na Blip, como foi se desenvolvendo. Eu não tive a oportunidade de atuar lado a lado com ela, né? Tá. Mas hoje eu me encontro lá e a gente foi fazendo um trabalho todo de awareness, conscientização, implementação de controles, adequações, consultas a outros frameworks, e a gente conseguiu certificar.
Legal. E assim, aí é no dia a dia mesmo. A gente, né, trabalha ali, atua diretamente com as auditorias e todo aquele programa e ações para melhorias contínuas, né, e a gente conseguir manter um sistema de gestão em conformidade com o que a norma pede, que é o nosso framework, então a gente tem que garantir que está de acordo com ele ali. Entendi. Isso Perfeito. aí. E antes da gente começar essa prosa, aqui nos Sim. bastidores, a gente encontrou com o Edgar Paes, Foi. que estava aqui gravando com a gente antes. Hoje você atua com ele, certo? Exatamente. Ah, que legal. Ele está lá de arquiteto de segurança. Ele está em arquiteto de segurança e ele aí dá suporte. Lá nós temos a segregação na área, né? São algumas torres diversas, cada qual de acordo com a sua ação. Então, por exemplo, nós temos a torre de RC, que é a torre que eu atuo, governança dos riscos e compliance, privacy, gestão de acessos, né? Tem a turma de cybersecurity. E o Edgar, ele dá suporte em todas essas frentes, assim, quando necessário. Né? Legal. É um cara fora da curva. Edgar, sou sua fã, viu? Inclusive. Abração, Edgar Paes, Abração. que com certeza vai assistir esse episódio aqui. E sobre esse percurso onde você teve que atuar com a implementação de controles da ISO, tinha esse apoio de uma empresa externa também, né, que você citou. Isso. Como foi atuar para fazer a implementação desses controles, ter o contato com o framework? Como é que foi o aprendizado durante essa etapa para hoje você também se tornar auditora líder em ISO 27001? Como é que foi essa curva de aprendizagem até chegar no estágio atual que você está? Foi um desafio, né? Era algo novo para mim, pensando no caminho de pegar desde o início. Tá. Que anteriormente eu ingressei, mas a empresa já estava no nível mais avançado de implementação, né? Tá. Já tinham definidos, por exemplo, um plano de tratamento de risco, feito todo o mapeamento. E na organização ao qual eu fui convidada, eu tive a oportunidade de fazer desde a concepção. Tá. A gente voltou um pouquinho. As coisas já estavam caminhando, mas a gente entendeu a necessidade de regredir um pouco para ser um pouco mais assertivo. E aí eu tive essa oportunidade de desenvolver por isso, porque eu consegui, desde a concepção, acompanhar toda a metodologia de implementação dos controles, fui conhecendo, né? Eu tinha acabado de me formar nessa área de segurança da informação e a expertise em poder aplicar o que você está fazendo ali te traz um conhecimento absurdo. É uma gama de aprendizagem, assim, fora da curva, sabe? E aí, à medida que nós iríamos implementando alguns controles ou apoiando outras áreas, né, que Sim. precisam implementar também esses controles, porque é uma ação compartilhada, eu ia me desenvolvendo. Aí eu sempre aproveito as oportunidades. Sim. Então, eu vou me desafiando, né, vou estudando a respeito daqueles controles, o que me chama mais atenção ali, onde tem mais desafio. E aí eu fui entrando, né, de cabeça mesmo dentro desse framework que eu acho incrível, inclusive. A gente também se apoia e dá suporte, né, através do NIST. Então, assim, é um apoiando ao outro em relação a frameworks, né? A gente adota um, mas sempre tem um que está lado a lado. Sim, né? que possa que é ser complementar. usado. Exatamente. Perfeito. Né? E aí eu vou me desafiando. É cotidiano, sabe? Tá. No dia a dia a gente vai se desafiando, vai entendendo novas necessidades para a organização, baseado em algo que já está implementado, mas a gente pensa sempre na melhoria contínua. Como manter aquilo de uma forma que fique interessante para todos os envolvidos. Por que eu falo isso? Segurança da informação, muitas das vezes, é visto como algo muito maçante. E necessariamente não precisa ser. Né? Então a gente até brinca, segurança não precisa ser chato. A gente pode deixar uma experiência agradável para o usuário, né? E aí a gente faz isso através das campanhas de conscientização, né? Na parte de awareness, Sim. que eu gosto muito, inclusive. Legal. E aí eu estou ajudando nessa frente, que eu acho fantástico. Eu acho que levar o conhecimento, para mim, é algo muito valioso. Instruir e compartilhar informação que vai agregar, sabe? Com um objetivo que é o quê? Que nós sejamos aculturados. E a cultura nada mais é que o quê? Nós, como pessoas, agindo de forma natural em relação ao que é seguro. Então, eu não preciso, por exemplo, ficar consultando uma norma sobre, nossa, o que eu vou fazer em relação a isso aqui? Se eu prestar atenção e seguir, né, de acordo com o que está sendo passado, eu vou agir naturalmente. Então, um cenário vai acontecer, eu vou conseguir me identificar naquilo ali e falar, opa, eu tenho que agir dessa forma.
Então, a cultura nada mais é do que isso, a cultura em segurança. Você agir naturalmente e de forma segura, porque você aprendeu a respeito daquilo. E é algo que me brilha os olhos, assim, me faz vibrar. O conscientizar e fazer com que a pessoa tenha essa percepção, né, das questões de segurança e que esse resultado não é só em prol da organização, mas também em prol da pessoa, para ela não cair em golpes ou algo do tipo na vida Exatamente. pessoal. Isso é muito interessante. Eu escuto bastante disso porque minha esposa trabalha com conscientização. Legal. Então já vou deixar aqui, ó, beijo, amor aí. E antes, um pouco você falou sobre dia a dia. Sim. E eu queria fazer um gancho com como é o dia a dia de quem atua, pensando em conscientização e ISO, tá próximo ali da área de governança também da organização. Sim. Então, quem atua como analista de segurança da informação, tem esse viés mais próximo de processos do que ferramentas em si, e atua com pessoas e conscientização, como é que é o dia a dia dessa pessoa, pensando para quem talvez está nos acompanhando e não atua na área ou não sabe exatamente o que faria um analista de segurança da informação pensando em normas e frameworks? Uhum. Como é o seu dia a dia, rotina e papel esperado desse profissional? É árduo. Tá. Normal. Sigamos para o próximo. Mas, para mim é especial, assim. Posso fazer uma analogia? Claro. Meu irmão, ele sempre conta a historinha do Kung Fu Panda. Tá. Conhece? Né? Oh. Então, o ganso adotou o panda, né? Ele ficou órfão ali, o ganso foi e adotou. E o ganso tinha uma sopa. E essa sopa era muito especial. Todo mundo gostava da sopa do ganso, né? E aí o panda perguntou para ele, ó pai, qual que é o segredo dessa sopa? Todo mundo gosta dela, qual que é o segredo? E ele respondeu, nenhum. Não tem segredo, né? Ele falou assim, mas não é possível. Como que não tem segredo? A sopa é gostosa, todo mundo gosta, você não coloca nenhum ingrediente especial? Ele falou, não, nenhum. Para que algo se torne especial, basta você acreditar que é especial. E para mim, segurança da informação é algo muito especial. No dia a dia eu fico buscando coisas que fazem tornar segurança especial, sabe? E aí, a gente, quando gosta do que faz, ou se compromete a se desenvolver em algo, você vê que tem futuro naquilo, se torna especial. Então, você começa a implementar controles. A parte de governança, igual você trouxe, que não é nada muito técnico, ela se permite, por exemplo, fazer várias consultas em manuais, em roteiros, em normas, o que te direciona, o que te suporta, né? Te dá suporte para entender, compreender, fazer uma certificação. Então, assim, quem está iniciando, né? Se tem algum medo, se, né? Nossa, eu não vou dar conta, se desafie, porque vale a pena. Né? Se você considera aquilo algo especial, vai se tornar. É o que você quer, que você almeja. Né? Então, assim, no dia a dia, diariamente eu aprendo coisas novas. Né? Diariamente. E aí surgem novos projetos que me desafiam, né? Como entrar em consultorias com os nossos clientes, como participar de uma nova auditoria de um produto. Né? Eu preciso garantir para o meu cliente que aquele produto é confiável, então eu me desafio estando com ele. E para eu chegar nesse patamar, diariamente é um aprendizado contínuo. Então eu vou estudar, eu vou me qualificar, né? Eu vou me permitir desenvolver dentro daquilo, porque eu tenho suporte e tem nossos pares que nos apoiam também, né? Tem a liderança. Então, a gente se permitir, para mim, é o ingrediente secreto, assim, que faz se tornar especial, sabe? E, assim, eu entrei sem visibilidade nenhuma, viu, gente? Eu falei, cara, eu não sei nada, isso é uma loucura que eu vou fazer. Deu super certo, tem dado muito certo. Então, eu sou apoiadora, viu? Não sabe, não, tá com dúvida, vem. Busque quem tem essa informação e se qualifique. Tem muito recurso disponível, muito recurso, que te permite, inclusive, investir de uma forma não tão alta, falando financeiramente, para que você tenha conhecimento onde você vai atuar. Então, se você não quer entrar de cabeça, pesquise. Tem material gratuito, por exemplo. Inclusive, algumas certificações você consegue gratuitamente, né? E isso vai te dar uma visibilidade de onde você vai atuar. Até porque segurança da informação também é uma área vasta. Sim.
né? Então, você tem nichos de atuação, não necessariamente awareness, ou só vou falar de normas, não, muito pelo contrário, né? Tem a parte totalmente técnica ali voltada para cybersecurity, parte que o Edgar trouxe, né, de arquitetura, e é muito interessante, é muito vasto. E falando desse aprendizado contínuo, teve ao longo dessa trajetória algum aprendizado que foi significativo ou algum aprendizado que talvez você gostaria de ter aprendido antes para facilitar de alguma forma nessa jornada? O que você viu aí no meio desse processo que foi fundamental? Queria ter tido a oportunidade, não porque não chegou, mas às vezes quando a gente é muito novo, né, a gente às vezes fica procrastinando. Ah, vou deixar isso para depois eu faço, eu tenho tempo, né? Queria ter tido a maturidade que eu tenho hoje para me desafiar em relação a essas questões da tecnologia. Como eu disse no início, eu não tinha interesse, para mim não era interessante, não chamava atenção, né? E se eu tivesse tido essa oportunidade de me arriscar, inclusive, né, para consultar outras pessoas, porque, igual como eu disse, há recursos que a gente pode consultar, sejam humanos ou não, ou tecnológicos e afins, a gente consegue. Então, me faltou um pouco de interesse nesse aspecto lá no início, quando eu era bem novinha, mas aí deu tempo, né? E afirmo que não tem nada a ver com idade, né? A nossa maturidade, ela não está associada à nossa idade, muito pelo contrário, né? E aí eu entendi isso. E hoje isso para mim está muito claro. Se eu pudesse voltar lá no início, eu me dedicaria muito mais nessa parte de enfiar a cara ali no estudo mesmo, sabe? Para se desenvolver mais. Talvez estaria no patamar diferenciado ou não, né? E aí eu acho que cabe a cada um, né, trazer assim, introspectivamente, o que eu quero para mim? Onde eu quero chegar? Sim. Porque aí a gente consegue traçar metas. Eu acho que faz muito sentido metas, né? O que é metas? Você tem que colocar no papel, você tem que escrever, senão fica só numa vontade ali no seu pensamento, você nem executa, cai no esquecimento. Traça metas, né? Estipula o que você quer, onde você quer chegar, o que você quer alcançar, que vai fazer muito sentido, né? O resultado é absurdo, assim. Traçar metas, acho que direciona muito. Isso eu acho muito importante, em especial eu tenho uma fase de transição de carreira. Legal. Então, nessa transição de carreira, eu já tenho algumas datas que eu venho definindo sobre estágios que eu quero alcançar e continuar dando esses passos para finalizar a transição. Legal. E assim como todo início de carreira, a gente tem um tempo a percorrer, Isso. que você entra em uma graduação, você vai ter ali o início do aprendizado, é estágio, tem toda uma linha evolutiva, né, os degraus que a gente vai ter que subir. Então, o mesmo processo eu estou colocando em metas, né, ao longo desses últimos anos, assim. Legal. Mas é isso. Perfeita colocação. Metas é fundamental. E falando em recomendação, conselho, para quem está nos assistindo e não atua na área, deseja entrar na área, qual recomendação você daria ou qual conselho se alguém viesse te procurar? Oh, Ingrid, eu quero atuar também com TI, o que eu faço, por onde que eu vou, enfim. Até repito aqui, né? Eu acho que hoje nós temos muitos recursos, muitos, que antigamente não eram tão acessíveis assim. Hoje é tudo muito acessível. Tem muitos eventos que a gente consegue assistir gratuitamente, né? Que dão direcionamento, que me dão um norte. Então, assim, tá na dúvida, quer ingressar, não sei por onde começar? Estuda um pouquinho a respeito, participa de eventos, se permita, né, estar ali em algum local, até presencialmente, a gente consegue, às vezes, estar em alguns eventos gratuitamente, específicos, né, naquele nicho ali de atuação. Eu acho que tem que querer também, para que algo seja especial, basta acreditar que é especial. Só que você tem que querer. Não tô falando que é simples, Exato. não. Porque não adianta querer ajudar, é também a pessoa não querer, Exatamente. Né? Então, eu gosto muito desse ramo de segurança da informação, mas não estou dizendo que é fácil, não. É um caminho árduo, constante, né, que a gente se desenvolve. E, assim, quer ingressar? Tem recurso. Me procura, gente. Hoje a gente tem podcast também para poder ajudar. Na nossa época não tinha. Exatamente. Era, às vezes, ter a pressão naquela idade de tomar a decisão que
possa ser a profissão do resto da vida, e não necessariamente é Exatamente. isso também, né? Então é procurar conversar com pessoas próximas que atuam naquela área ou não. Se não tiver, a gente buscar algumas pessoas que possam ser autoridades, né, na internet, Sim, que conheçam bem daquele tema, que já atuam na área, para ter essas informações. Hoje tem muitas opções, né? Muitas com possibilidades que a certeza. gente não teve lá em anos anteriores, assim. Exatamente. E é interessante um ponto que você trouxe em relação à migração de carreira, né? Hoje isso é uma constância também. Eu vejo muitas pessoas que saem de um ramo nada a ver com a área de tecnologia e estão se dando a possibilidade de vir, Uhum. né, para essa atuação, então tendo muito sucesso. Então não é porque você atua há anos, por exemplo, em uma disciplina, em algo exclusivo, e você não se dá bem nisso, que você não tem a possibilidade de migrar e conseguir ter sucesso. Né? Eu conheço algumas pessoas que são assim, que estão migrando, né? Às vezes eu nem conheço, mas eu vejo muitos casos, né? As pessoas compartilhando, olha, eu estou migrando de carreira e está tendo muito sucesso. Então, acho que vale muito a pena conhecer um pouco mais, sabe? E se permitir de fato, né? Porque você É, atua há 15 anos no ramo, sei lá, do direito, que você não pode trabalhar hoje com uma área de tecnologia. Até é. porque tem coisas que estão Ou, muito segregadas ali. Segregadas não, muito unificadas, sim, né? Que se correlacionam e faz muito sentido às vezes. compliance, direito digital, Exatamente. LGPD. Olha Tivemos só. aqui Linda Maria Exatamente. falando sobre. É bem isso. Ao longo de toda essa trajetória que você citou, tem alguma pessoa que você gostaria de mencionar, fazer um agradecimento especial, ou que contribuiu de forma significativa na sua vida? Enfim, citar ou mencionar ou agradecer ali. A gente tem a câmera para dar um muito obrigado. Enfim, tem alguém que você gostaria de citar? Algumas pessoas para mim são muito especiais, principalmente as que me dão a oportunidade de desenvolver e crescer, que confiam em mim, né? No meu Uhum. desenvolvimento profissional. Tem um cara que eu gosto muito, sou fã dele, ele é Ciso, se não me engano, gente. Me desculpe, Daniel Moreira, lá da Araújo. Hoje ele atua na Araújo. Foi meu líder em outras organizações. Ele me trouxe para a segurança da informação. Oh, que legal. Eu sou muito fã, muito fã. Então, Dani, um beijo, obrigada. Que nossos caminhos se cruzem novamente, né? E assim, e o meu atual líder também é o Marcelo Lopes. Atua como DPO, inclusive. Legal. Gestor em segurança da informação. Tive a oportunidade de trabalhar com ele na infraestrutura, né? E ele me fez um convite. Vem trabalhar com segurança, o que, é que você acha? Tudo. E isso me ajuda. Ele me instigou a ter interesse em me aparecer mais. Sim. Lá no início ele falava, olha, você precisa se desenvolver, foi ele. Você precisa falar mais, nas reuniões você fica muito caladinho, eu vejo que você tem ideias, depois você compartilha comigo. Fala mais, se arrisca mais. E eu fiquei com isso pra mim, sabe? E aí, a partir disso, falei, cara, se meu líder tá falando que eu posso, por que não? Exatamente. Né? Então, Marcelo Lopes, muito obrigada. E um ponto muito interessante que você citou, dessa atuação com o Marcelo Lopes e depois ele ter feito o convite para poder atuar em outro local. Sim. Isso é um ponto que, em alguns momentos, em especial o início da trajetória, ou quando a gente está na graduação, e também citamos aqui em episódios anteriores com outros convidados que atuaram como professor também, a importância do networking, seja em sala de aula, seja no ambiente de trabalho, porque não sabemos se amanhã vai ter uma oportunidade e a pessoa talvez esteve com você em algum momento, né, seja em outro ambiente profissional ou dentro da faculdade, ou foi colega de sala, ou no momento enfim, o que o presencial proporciona, seja no ambiente corporativo ou seja em sala de aula, você saiu para tomar um café ou no intervalo enfim, essas trocas, essas amizades, esses contatos podem ser oportunidades no futuro. E às vezes isso as pessoas negligenciam em algum momento. E você trouxe aqui mais um exemplo de que ao longo do tempo você retornou a trabalhar com essas pessoas provavelmente, claro, né? A pessoa confiou no seu trabalho, Sim. já atuou contigo e viu potencial, perfil e que esse perfil que você seria importante nesse novo momento, nessa nova equipe. Então, networking também é outro ponto fundamental, a gente falando aqui de dicas, recomendações, etc.
é um ponto muito importante. Posso contar uma experiência de networking? Manda. Olha que legal. E isso que me trouxe aqui hoje. Exatamente, né? Samantha Moraes Nunes. Ela mesmo. Gratidão. A gente participou de um evento, né? Da AWS, que teve só para mulheres. Aí eu fui assistir, fui olhar ali, né? Quem seriam os palestrantes, vi o nomezinho da Samantha. Falei, cara, eu vou lá, né? Assistir e tudo mais, vou participar disso. Fiz minha inscrição e tal. E aí, enquanto estava aguardando o evento começar, eu vi Samantha passando pelo lobby, assim, né? Falei, nossa, eu vou lá na Samantha. Eu ainda não tinha conhecido ela pessoalmente, já ouvi falar muito, porque ela tinha atuado na mesma organização que eu estou hoje, né? Mas eu não tive a oportunidade de conhecê-la anteriormente. E aí passou, eu olhei para o lado, Samantha sumiu. Eu falei, nossa, perdi a oportunidade, né? E aí eu fiquei procurando a Samantha ali no evento e tal. E aí, em um dos intervalos, a Samantha apareceu de novo. Falei assim, agora eu vou. Não vou perder essa oportunidade, não. E cheguei, né? Fiz uma abordagem lá para ela, me apresentei e tal, falava onde que eu atuava e tudo mais. E aí, né, expus para ela uma vontade, assim, que eu falo que eu gosto muito de compartilhar informação, de instruir e tal. E hoje ela atua, né, em coordenação, curso na PUC Minas, né, dá os treinamentos, participa dessas palestras, né. Eu explanei para ela, falei, acho isso muito interessante, é um ramo que me agrada muito também, faz brilhar os olhos, né? E aí eu tive a oportunidade de me apresentar, explanar isso para ela. Passou um tempinho, ela me mandou uma mensagem de uma possível possibilidade, né? Talvez uma nova experiência, oportunidade, que estou ansiosa, aguardando, torcendo para que dê certo. E aí, você, né, me manda uma mensagem falando, ó, Samantha Nunes te indicou aqui, passou seu nome. Eu falei, cara, que massa, que legal, né? Que legal. Então, através de um networking, assim, que eu precisava fazer, eu estava com vontade daquilo, queria conhecê-la. Falei, vou lá, vou conhecer, conversar. E às vezes uma coisa mínima, né? Foi um papo ali de 5, no máximo 10 minutos. Né? Onde que eu vim parar hoje? Por conta desse network, por exemplo. Olha, né? só. As oportunidades vão se expandindo. Network faz uma diferença absurda. Muito bom. Não sabia dessa história. Eu pedi umas indicações para a Samantha, porque a gente tem um desafio muito grande na TI de ter mais mulheres no mercado, né? E, infelizmente, às vezes acontecem alguns comportamentos machistas ou de, em sala de aula, ter brincadeiras de mau gosto. Sim. E aí, como professor, felizmente, eu quase não vi esse tipo de comportamento. E quase toda a turma que eu lecionei sempre tinha mulheres também. Mas, infelizmente, ainda é em menor número e continua essa proporção de menor número desde quando eu iniciei na docência lá em 2011. E tem profissionais fantásticas que eu conheci, que eu tive a oportunidade de atuar. A Samantha foi só no ambiente acadêmico, quando ela foi aluna lá na pós de segurança. E inclusive o TCC dela, eu já falei com ela 15 milhões de vezes. Melhores, foi o melhor que eu tive a oportunidade de orientar. Mas gostaria de trazer mais profissionais mulheres para cá. Legal. E todas que eu tinha contato, nas duas épocas que eu fiz as gravações, tanto na primeira temporada quanto na segunda, algumas que eu entrei em contato a gente não conseguiu conciliar a agenda. Sim. E, inclusive, Rafaela França, venha. Pô, Rafaela. Porque ela foi minha primeira gestora, Legal. Inclusive no ambiente de maior porte que eu atuei. E, assim, queria muito que ela viesse, mas a gente não conseguiu conciliar a data. Vamos conciliar ainda, mas tem mais pessoas que eu chamei, eu tô com a lista que... E aí, dessa vez, eu não tinha conseguido quase nenhuma. Eu falei, Samantha, ela tinha as indicações. Ela me falou, olha, quando você for gravar a próxima temporada, me chama que tem mais indicações, tem muita gente que eu trabalhei junto, etc. Ela me passou alguns nomes, a gente conseguiu fechar datas. Outras pessoas eu não consegui fechar a data, mas... Enfim, ano que vem a gente retorna e grava mais pessoas. Legal. E traz mais gente pra cá. Mas é isso, a gente precisa de um ambiente mais diverso, porque visões diversas trazem soluções melhores em todos os aspectos que eu tive a oportunidade de atuar. Então, é isso. Se a gente tiver mais sugestões, recomendações de profissionais, também me manda lá no LinkedIn, me chama que legal. A gente tem que agendar mais pessoas para vir para cá. Bom demais. Bom, essa prosa poderia durar muito mais tempo, mas muito obrigado por ter aceito o convite. E legal saber da história, trajetória, que eu
não sabia, e quando a Samantha indicou também, enfim, a gente conversou pouco, mas para a gente finalizar, se você pudesse voltar no tempo, lá na época que você estava, a pessoa te deu a recomendação de fazer TI, que seria uma área interessante, Sim. né? Se você pudesse voltar nessa época e levar uma mensagem para você, o que você falaria? Confie no que você é capaz de fazer, nos seus instintos, se dê oportunidades. Acho que a gente pode se desafiar mais e se permitir muito mais, sabe? Então, eu falaria para mim, confie mais em você. Você tem um potencial incrível. Vai atrás que vai alcançar. Né? E para que qualquer coisa se torne especial, por mais difícil que pareça ser, se a gente quiser, é possível. É árduo, né? Vai doer, tem dia que você vai ficar mal, mas a gente consegue alcançar. Eu consigo, né? Dentro das possibilidades, e vou me desafiando. Então, eu me desafiaria muito mais lá no início, sabe? E é uma área que eu gosto muito de atuar. Né? Tenho me desafiado muito atualmente, principalmente na parte de auditor líder, né? Que é uma área difícil, né? Que você fica ali cara a cara com seus clientes internos, clientes externos. Então, são desafios constantes. Então, me permitir faz com que eu me amadureça, sabe? Então, é isso. E esse amadurecimento e aprendizado, ele é contínuo. Contínuo. Né? Isso não acaba. Exatamente. É isso. Bom, então, muito obrigado por ter vindo. Eu agradeço. E é isso. Muito obrigado para quem está nos assistindo também e um grande abraço. Até a próxima.